Thiago, e aí a gente voltando pra questão do Sport TV. Você foi âncora de um dos principais programas, assim, que eu acho que veio mudando a partir dali, que foi o Redação, né? Eu fiquei no Troca de Passe. Troca de Passe. E, cara, você realmente tinha, como o Léo falou, opiniões eloquentes, conseguia transportar pro público médio, do mais alto nível ao mais baixo nível, de uma forma muito leve, muito tranquila. Como é que foi esse momento de transição pra você? Foi assim, eu tinha voltado do Japão, eu fiquei um pouquinho na reportagem, e aí eu manifestei meu desejo de ser apresentador. Aí eles falaram, cara, a gente tem o Troca de Passes, que ele era sempre pós-rodada. Sim. Então ele ia ao ar quarta pós-rodada, às vezes quinta, às vezes sábado e sempre no domingo pós-rodada, era o melhor dia do programa. A gente quer transformar num programa diário. Você quer fazer? Eu falei, pô, super. Então vamos fazer uns pilotos. A gente tá testando algumas pessoas, vamos fazer piloto. Nunca fiz piloto. No primeiro dia eu fui pro ar e falei, ó, começa tal dia. Eu falei, os pilotos, você esquece. É tipo do Trajano lá, vem amanhã. Podia ter dado muito errado. E aí teve uma parte ali... Eu fui pro Rio na frente da minha mulher e da minha filha. E isso foi uma coisa que eu não faria nunca mais. Foi muito desgastante ali, é ruim. Sem a família completa. Eu ia falar... Eu teria feito um outro esquema. Enfim, eu fui na frente e alguns meses depois elas foram. Aí minha mulher trabalha na Unilever, há muitos anos diretora na Unilever. E ela conseguiu aí um emprego na GSK. Então ela saiu da Unilever, foi pra lá. E quando voltou, uma semana depois, ela foi recontratada na Unilever, ainda bem. Caramba. Ia jogar na minha cara o resto da vida. Mas aí, a primeira formação, a gente tinha um gancho muito forte pra começar. Primeiro começamos ali meio devagar. Devagar, assim, era quase uma fase piloto pra dar certo, tal, com o Roger. Que é um parceiro, nota 1 milhão. Foi incrível trabalhar com o Roger, sempre foi muito... Roger Flores, né? Roger Flores sempre foi muito, muito parceiro, jogando pra cima, dividindo. E, cara, só tenho elogios pro Roger. Trabalhar com ele é muito bom. E aí a gente tinha a Copa da Rússia, começando em 2018, que ia ser o grande lançamento. A gente meio que começou pra valer, e aí a Copa da Rússia num estúdio novo. A gente ficou, sei lá, uns 6 meses nesse formato, um estúdio pequenininho, bem menor que esse aqui em que a gente tá. Vou contar uma indiscrição sobre o Roger. Na primeira formação, tinha uma câmera no teto, que descia assim, o Roger falou assim... Aqui, ó. Bem aqui no ponto fraco. Pode derrubar essa câmera. Essa câmera não vai rolar. E aí derrubou. E ele era todo, né? Da época de Fluminense. Escondeu um pouquinho, né? O telhado não tava tão... Aí ele fala pra mim assim, como é que você tá fazendo esse mapa aí? Tá difícil, né? Joga pra lá, joga pra cá. E aí a gente, nesse estúdio, ficou ali uns 4, 6 meses, com a Fernanda Kalash dirigindo o programa, junto com o Flávio Winter, que são 2 caras super amigos, super incríveis. Do Sport TV, os 2 estão lá ainda. E aí a gente mudou para aquele estúdio grandão, que é onde é hoje. Redação, troca de passes, tá na área, acho que tem mais coisas que acontecem ali, pré-jogo e tal. Um telão gigantaço e tal, era super legal. E a gente estreou esse formato novo. Eu, Gustavo Villani, a Ana Thaís e o Grafite. Cara, que elenco, hein? Cara, Série A. Muito legal. E a gente acabava o principal jogo, acabava a rodada, a gente entrava ao vivo colado. Sequência. Tipo, o pós-jogo, aquela entrevista de campo já era dentro. Cara, a audiência era lá no talo. Tinha nem intervalo, né? A Copa da Rússia foi maravilhosa, né? Tudo rolou, tinha um monte de personagem legal. Cara, foi incrível. E aí no primeiro dia do programa, e a gente chegou a fazer uns pilotos aí nesse estúdio novo, a gente fez piloto, a gente tinha uma tela pra fazer análise tática que era bem simples comparando hoje, mas tinha umas novidades ali. E a gente jogava a imagem estouradaça lá atrás, que era a grande atração ali. E aí o Grafite levantou e falou, cara, olha essa marcação. Aí do nada, da cabeça dele, a gente nunca tinha visto. Ele levantou e falou, deixa eu mostrar pra vocês. Foi... Aí ele abriu o braço, que o Grafite é alto pra caramba, gigantão, abriu o braço e falou assim, olha essa distância que tá aqui nessa... Ele tava mostrando uma jogada taticamente. Isso aqui não existe no futebol, dentro da área, numa bola parada, essa distância. E ele mostrou, e os jogadores tinham a altura dele no telão. E ele abriu o braço e falou, cara, esse programa vai ser incrível. Vai estourar. E o Grafite é outro cara, pô. O Grafite foi o único cara que, assim... Ex-jogador que eu frequentava a casa. Minha filha ficou amiga do Benício, filho dele que tem a mesma idade. O Grafa é um cara que fala muito incrível. A gente quer trazer um dia aí, quem sabe. Ele é nota 1000, cara. E aí, enquanto eu tava no Rio, eu frequentava a casa dele, até porque ele tinha piscina, não tinha... Calorzão do Rio de Janeiro. Sempre bom amigo. Sempre tinha um churrasco lá, e a família dele é incrível e tal. Aí teve um dia que ele errou o número de filhos no ar, você lembra? Nossa, sim, eu lembro. Como é que foi o bastidor dessa Imagina a dor de cabeça, velho. E aí... Não, aí foi, tipo, aí ele começou a falar daí, eu falei, e quantos filhos você tem, Grafite? São 5? Ele 5. Aí ele deu uma titubeada.
Porque a filha mais velha é uma filha de um primeiro casamento, um casamento anterior, e aí ele meio que não pôs na conta e tal, sei lá o que aconteceu. Você que entrou aí, tipo, ele falou isso, esse comentário, mas tipo, ninguém falou lá. Aí foi pro intervalo, ele ficou no celular, aí voltou e falou, posso falar uma coisa? Mas uma correção, uma errata? Errata. Mas ele é muito 10, cara. Esse é o cara que todo mundo gosta de conviver com ele. Que massa, que massa. Cara, e como que você viu? Porque ali, é que o Grafa é um ser à parte, né? Um cara ímpar. Mas conviver assim que... Cara, e a Ana Thaís ali foi o salto dela. Ali ela apareceu super bem. Ali que ela dá um boom. E ela deu um saltaço. Ela já tinha uma carreira com principalmente. E aí ali ela mostrou a força dela em televisão. Como comentarista. Num palco de muita... que é diferente, completamente diferente de reportagem. Num palco que teve muita visibilidade. E aí ela saltou e tá ali, mega estabelecida. Logo depois ela tava do lado do Galvão, né? Só isso. Jogos de Copa do Mundo. Essa interação de ex-atletas com jornalistas, assim, como que você vê? Porque antigamente tinha muito aquilo, mas o jornalista não jogou bola. E outra, tá pegando espaço do jornalista. Tem essa... Não, cada um tem suas vantagens, né? O jogador, ao mesmo tempo, e tem alguns comentaristas incríveis que jogaram bola, ao mesmo tempo ele tem amizade com quem tá lá. O treinador foi treinador dele, o jogador começou com ele. Então, obviamente, ele tem uma gentileza diferente ali. E o jornalista, ele não enxerga um monte de coisa, ele não tem acesso ao vestiário, ele não tem acesso ao dia a dia, mas ele tem uma visão diferente. Assim como crítico de cinema não é diretor de cinema. Perfeito. Eu acho, cara, é super válido, é super legítimo. Sim. E a gente tem alguns dos melhores comentaristas, jornalistas são comentaristas, sei lá, desde Nelson Rodrigues pra frente. Nossa. Né? Tem outros nomes gigantes aí. Na ESPN eu trabalhei com vários que eu admiro muito. Na Globo também. Então, eu acho que tem espaço pros dois, assim. Eu acho legal incluir esse jogador como comentarista, sim. E aí você sai da Globo e vai na Amazon. E aí a inovação, que você sempre foi muito ligado a isso, né? Ali foi uma grande virada, né? Você lidera o projeto da Alexa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente, assim, na minha carreira, eu agora. Eu tava muito bem no Sport TV, tava muito estabelecido ali, mas eu tinha um desejo grande de passar para uma área de gestão, dentro da Globo. Mas eu achei que eu não ia ter espaço naquele momento. E eu tava pensando assim, eu já tava vendo mudança no estilo de comentar, de apresentar. Eu tenho um estilo mais sóbrio, mais... Tipo, eu não grito. É bem linear, bem... Eu não dou muitas opiniões taxativas. Esse é o melhor, esse é o maior, esse é histórico. Não é o meu estilo. Sim. E eu não sou provocador. Sim. É um outro estilo, né? Cada um tem o seu jeito. E, cara, eu não vou fazer isso. Não me sinto bem fazendo essas coisas. Porque não é o meu natural. E aí eu pensei assim, cara, uma hora alguém vai falar, bom, já deu do Thiago, né? Vamos botar aqui um cara que tem esse outro estilo que é o que a gente quer fazer agora. E aí eu ia sair e essa decisão não ia ser minha, alguém ia decidir por mim, que ia estar encerrado o meu ciclo de apresentação. E eu não sei o que eu ia fazer depois. Não sei qual seria meu papel seguinte. E aí eu falei, eu tenho que assumir a rédea, eu tenho que assumir o controle dos passos da minha carreira. Então, comecei a estudar, comecei a me preparar e comecei a conversar com 1 milhão de pessoas que eu conhecia e que eu não conhecia. As pessoas que eu conhecia falavam, eles falavam, eu tenho um amigo, cara, me apresenta. Apresento. Cara, eu ligava na cara de pau, ia tomar café, posso ir aí? Posso conhecer? Aí eu fui 1 milhão de lugares. Fui conhecer o Google, a Meta, que era Facebook ainda. Fui no Twitter, que era Twitter. Pinterest. Fui em empresas que são produtoras. Cara, em áreas diferentes, que tem comunicação ou não tem uma comunicação como negócio principal. E fui vendo possibilidades. Amigos de faculdade que faziam coisas diferentes. Que trabalhavam na assessoria de imprensa de não sei o que lá. Eu falei, não, eu não quero fazer assessoria de imprensa, eu quero conhecer, quero entender. E fiz 1 milhão de cursos. Fiz curso do MIT, fiz curso de Harvard. O LinkedIn oferecia uma infinidade, ainda oferece, de cursos gratuitos. Cara, fazia tudo, sem parar. Até porque o meu horário era maravilhoso. Troca de passes começava depois da rodada. Sim. Então a minha rotina no Rio era, de manhã ficava eu e minha filha, eu e a Ceci, todo dia a gente ia pra praia. Ou a gente ia... na piscina do grafite. Isso é muito legal, isso é massa. Todo dia de manhã, sem sei. E aí até falava mesmo, cara, ela não sabe o privilégio que ela tem de ter o pai todo dia com ela. Né, todo mundo é ocupado. Sim. Aí deixava ela na escola, aí eu tinha tarde pra mim. Então eu tinha do meio-dia até umas 5:30 da tarde só pra mim. Minha mulher tava no trabalho, minha filha tava na escola, e aí eu estudava. Estudava, assistia futebol, ia no cinema, mas assim, eu usei uma parte grande desse tempo pra estudar. Pra entender esse futuro da minha carreira. E aí, quando pegava minha filha na escola, voltava pra casa, dava jantar, minha mulher chegava, a gente tinha 1 horinha ali. Feitiço de Áquila, né? Feitiço de Áquila, acho que quem tem menos de 40, 35, talvez
não tem a referência de um filme que era essa história, né? Um casal que, quando saía a lua, um virava águia, o outro virava louça. Um era lobo, outro era águia, um era humano, outro era bicho, sei lá. Eles nunca tinham um momento juntos. Eles tinham 10 minutinhos juntos por dia ali, aí a gente tinha esse feitiço de Áquila lá. E tinha os finais de semana. E aí eu comecei a olhar. E aí me candidatei para algumas vagas que não deram certo. E vi essa vaga na Amazon, que não explicava o que era, mas ficou claro que era uma área de criatividade, comunicação ali pelo job description. Sim. E aí comecei a aprender, né, essas palavras todas que eu não sabia o que eram, né? Que agora tá tudo na moda aí, né? Agora já tá velho, né? Já tá feio, já tá cringe. E aí eu conheci alguém que conhecia alguém da Amazon. Falei, me apresenta o Ricardo Garrido. Aí eles falam, cara, você já jogou bola com o Garrido? Ele jogava bola com a turma da Abril. Me dá o telefone daí, eu mandei mensagem. Aí, por sorte, ele adorava Sport TV e me conhecia. Aí liguei pra ele e falou, cara, essa vaga é pra jornalista sim, não necessariamente, mas pode ser pra jornalista. Aí me explicou como era o processo da Amazon, não sei o que lá. Falei, posso? Ele falou, tá, manda pra mim esse candidato, eu faço o seu referral. E, tal. E aí eu fui entrevistado, passei. Isso, cara, durou uns 2 meses esse processo. Aí eu fiquei mega feliz, mas eu pensei, e agora? O que eu faço? Pra onde eu vou? Aí eu falei, Ju, passei numa vaga na Amazon, lá em São Paulo, minha mulher, né? Ali, aí, o que você vai fazer? Ela falou, eu falei, o que você quer? Ela falou, eu quero voltar pra São Paulo. Mas decide aí, não vai botar culpa em mim depois, né? E aí ela tava grávida da Clara, nossa caçula. E aí tinha uma data pra aceitar ou não aceitar. Daí ela falou assim, olha, eu vou ter essa filha em São Paulo. Pô, que bom. Aí a gente foi pra São Paulo, a médica falou, não, você não pode viajar. Eu falei, tá, mas dá um papelzinho aí pra eu viajar. Aí a gente foi pra São Paulo, eu voltei pro Rio, que ainda tinha mais uma semana. E aí eu decidi que eu ia sair uma das... Ela foi pra São Paulo, acho que ela foi 2 semanas, então a gente ficou mais essas 2 semanas eu indo e vindo assim. E aí numa das idas, eu fui de carro pro Rio, e aí eu entrei numa ligação aqui, eu e meu grupo de amigos mais próximos, eu, o Jean Oddi, sim, que é meu amigo desde faculdade, o Ulisses, que não é jornalista, o Lúcio Ribeiro e o Maltex, Maurício Teixeira, que são jornalistas também, que são meus amigos mais próximos, todos os padrinhos de casamento e tal. E aí falou, e aí, vamos decidir aí minha vida. Vamos colocar agora, a diretoria vai decidir. Ele trouxe um colegiado pra decidir. E aí ficou assim, eu já tava decidido, na verdade, mas a gente fez ali, a gente ficou mais ou menos 1 hora ali na estrada, conversando sobre prós e contras e tal. Uhum. Porque aí o Maltex até falou assim, cara, você vai hackear a sua vida ao avesso. Porque você tá no Rio, mora a 2 quadras da praia, passa o dia com a sua filha. Quando você não tá com a sua filha, você tá falando de futebol. 360 total. No Real Madrid. Fazendo o programa mais legal, tal. Você é dono desse programa, você já tá há anos aí e tal. E você tá 10 anos de Globo. E você vai trabalhar de verdade agora numa corporação, você vai ter horário, você vai ter metas. Vai ter ponto. Cara, você vai ter que falar diferente, caramba. Aí eu lembro que ele botou essa ponderação, assim, mas enfim. Mas foi muito... Eu lembro que depois que eu fui, tipo 1 mês depois, e aí teve também, nessa mesma viagem, me ligou o Renato Ribeiro, que é diretor de esporte da Globo. Que é um cara que foi um repórter maravilhoso e faz um trabalho incrível de gestão lá na Globo. E aí eu conversei muito com ele tava no Japão, por isso que a gente conversou de madrugada. E ele tava fazendo uma vistoria, faltava, sei lá, 1 ano pra Olimpíada, que acabou sendo adiada com a pandemia. Sim. E aí a gente conversou e tal, ele até me fez uma contra-oferta super generosa, incrível e tal. E aí eu falei pra ele, cara, mas eu acho que essa temporada, daqui 1 ano vai acontecer de novo. E ele falou, olha, fica tranquilo, o que você escolher, tá tudo certo, tá? A gente, não vai fechar nenhuma porta. Eu tive a oportunidade de voltar pra Globo depois. Caramba. E aí depois que eu fui pra Amazon, tipo 1 mês depois, a gente se falou. E ele falou assim, agora entre nós, assim, eu teria ido também. Então foi ótimo. E aí deu tudo certo. Aí na Amazon eu cuidei chamava de personalidade de Alexa, da Alexa brasileira. Foi incrível, fiquei 3 anos e pouco só em Alexa. A Alexa não estava no mercado brasileiro ainda. Não existia. Por isso que eu não sabia o que era a vaga quando eu me candidatei. Tá. Ela não estava no céu. Sigilosa. Ela já existia nos Estados Unidos e acho que no México e Inglaterra. E aí não existia no Brasil. E aí, que mais? Depois fui pra podcast, dentro da Amazon Music. Levei vários podcasts legais. Tinha um podcast do Mário Sérgio Cortella, junto com o Pedro Cortella. Sim. Teve um do Hermes e Renato. Bom pra caramba. Tem meia dúzia de podcasts legais que eu levei pra Amazon. E aí saí da Amazon pra ir pra uma startup. Mas depois
Tem mais coisas aí. Mas aí- fiquei nessa área de tecnologia e Você é o comunicação. responsável pela Alexa brasileira. Podemos falar assim. Podemos falar que é o pai da Alex. É o pai da Alexa. Até hoje eu peço pra contar piada, tem piada que eu botei lá. Então eu já sei quem eu vou cobrar, porque tem vezes que eu falo, Alexa, faz uma coisa e ela, não entendo o que você falou, já sei que eu vou cobrar. Aí já é outro cara. Fala com a TI, fala com a TI.